Durante séculos, a Irlanda sempre foi um dos países mais pobres da Europa. Mas então algo aconteceu, e a economia irlandesa explodiu. Hoje, a Irlanda é uma das nações mais ricas do mundo, mais rica do que países como Suíça, Catar ou Kuwait, segundo todas as contas. A Irlanda está indo muito bem, exceto que nem todos na Irlanda parecem concordar. Na verdade, 70% dos jovens estão considerando deixar o país, principalmente por causa da situação econômica. Mas como isso é possível? Por que os cidadãos de um dos países mais ricos estão tão infelizes com a economia? Bem, nem tudo sobre o sucesso econômico da Irlanda é o que parece. A realidade parece bem menos bonita do que parece por fora. E assim que você aprofunda um pouco, a história de sucesso irlandesa começa a desmoronar rapidamente. Este é o lado sombrio do milagre econômico da Irlanda. Mas a Irlanda não é o único país que passou por tempos difíceis. Mesmo as pessoas nas economias mais desenvolvidas foram duramente atingidas. Em momentos como esses, investidores inteligentes não estão escondendo seu dinheiro em contas de poupança, e pessoas ricas estão investindo centenas de milhões em ativos que têm potencial para crescer, mesmo quando as ações caem. Vamos entender um pouco do contexto sobre como chegamos aqui. Basicamente, durante a maior parte de sua história, a Irlanda tinha exatamente a reputação oposta do que tem hoje. Tanto como parte do Reino Unido quanto depois de se tornar independente, era um país pobre, com uma economia majoritariamente agrária e subdesenvolvida, dependente do comércio com o Reino Unido. Havia uma forte tradição de pessoas tentando escapar da pobreza deixando o país, o que também não estava ajudando a economia. A situação não melhorou muito ao longo do tempo. Na década de 1980, a Irlanda ainda era um dos países mais pobres da Europa Ocidental. Mas então, finalmente, encontrou sua fórmula mágica. Naquela época, a Irlanda fazia parte da União Europeia, um bloco de países que compartilham um único mercado onde as empresas podem vender para todos os Estados-membros, mas só precisam pagar impostos em um deles. A Irlanda apostou que essa era a melhor maneira de virar sua economia, tornando-se um hub onde todas as empresas estrangeiras que quisessem fazer negócios na UE teriam sua sede oficial. Isso permitiria à Irlanda arrecadar uma pequena parcela dos lucros europeus dessas empresas. Para fazer isso, a Irlanda introduziu uma combinação de impostos baixos e subsídios econômicos. Em breve, grandes empresas dos EUA, como Dell, Microsoft e outras, começaram a escolher a Irlanda como sua residência oficial na Europa. Não porque fosse um mercado importante, mas porque economizavam muito dinheiro em impostos. Os impostos que a Irlanda conseguiu arrecadar impulsionaram um boom que a economia irlandesa nunca havia visto antes. Nas décadas de 1990 e 2000, ela cresceu tão rapidamente quanto economias como a de Singapura ou a da Coreia do Sul, ganhando o apelido de Tigre Celta. Em 2008, a Irlanda foi duramente atingida pela crise econômica global, mas a resposta irlandesa foi intensificar essa estratégia. Os impostos baixos se tornaram quase impostos zero, e a Irlanda basicamente se tornou um paraíso fiscal global. Não era apenas uma joia europeia. As condições eram tão boas que muitas empresas do EUA começaram a tributar seus lucros globais na Irlanda, onde pagavam quase nada. A Irlanda ainda pegava uma pequena fatia de um grande bolo, e emergiu da crise como uma fênix celta, crescendo mais rápido do que nunca e superando virtualmente todos. Diferentemente de sua maior parte da história, a população da Irlanda agora estava crescendo, pois as pessoas não estavam mais partindo. Mas em vez disso, muitos trabalhadores de tecnologia bem pagos estavam chegando para trabalhar nas grandes empresas de tecnologia. A Irlanda desfrutou de sua reputação como o novo Vale do Silício europeu e um milagre econômico. Mas aqui está o paradoxo. Se está indo tão bem, por que tantas pessoas querem deixar o país? Bem, enquanto a história de sucesso irlandesa parece incrível na superfície, ao olhar mais de perto, ela começa a se desfazer rapidamente. Eis o que está acontecendo. No ano passado, uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 e 24 anos estão considerando deixar permanentemente o país porque não estão satisfeitos com a qualidade de vida. Um grande motivo é que, há alguns anos, a Irlanda enfrenta uma crise habitacional notoriamente ruim. Embora não esteja sozinha nisso, a situação na Irlanda é especialmente grave. O problema é que a Irlanda tem uma combinação particularmente ruim de políticas governamentais que dificultam para os construtores criar qualquer tipo de habitação urbana densa.
e torna muito fácil para qualquer pessoa objetar e impedir que ela seja construída. Como resultado, a Irlanda tem uma escassez crítica de moradias, o que naturalmente significa que as moradias são inacessíveis para a maioria das pessoas. Há um ano, apenas 851 propriedades para alugar estavam listadas em todo o país, com uma população de 5,1 milhões de pessoas, resultando em cenas bizarros, como centenas de pessoas esperando na rua em Dublin para ver um apartamento disponível para alugar. Apesar do fato de a crise habitacional estar em andamento há vários anos e de inúmeras promessas e protestos, o governo não conseguiu fazer nada a respeito. Mas a habitação é apenas um exemplo de um problema mais amplo. A Irlanda é, de muitas maneiras, um país surpreendentemente mal administrado, que falha em construir infraestrutura básica e gerenciar serviços públicos essenciais. Por anos, a Irlanda lutou para construir estradas e infraestrutura energética, e seu sistema de saúde nacional está em uma crise perpétua, constantemente superlotado, subfinanciado e com médicos indo embora para outros países de língua inglesa. Claro, a Irlanda não é o único país que luta com esses problemas, mas é um contraste surpreendente entre o registro econômico da Irlanda e sua reputação e a realidade no terreno. Então, por que tantas pessoas querem sair? Bem, enquanto a rica Irlanda recebe toda a atenção, a Irlanda pobre, que está em grande parte fora de vista, é o que realmente retrata a realidade diária da maioria das pessoas. A contabilidade mágica também esconde muitas falhas na economia irlandesa que seriam imediatamente visíveis e preocupantes de outra forma. A Irlanda, por exemplo, tem uma das maiores dívidas nacionais do mundo, mas como a dívida nacional geralmente é relatada em relação ao PIB do país, e porque a Irlanda tem um PIB insanamente alto, isso passa despercebido. À primeira vista, parece que a Irlanda está gerenciando muito bem, mas, se deixarmos o PIB de lado, de repente, veremos que não está indo bem. Como o economista Aaron Levenstein disse uma vez, as estatísticas são como biquínis. O que elas revelam é sugestivo, mas o que elas escondem é vital. Embora até agora a Irlanda tenha conseguido esconder a verdadeira natureza de seu chamado milagre econômico, isso pode não durar muito mais tempo. A luta contra os paraísos fiscais está aumentando, e os dias da Irlanda coletando impostos das gigantes estrangeiras podem estar chegando ao fim em breve. Se isso acontecer, a realidade será revelada, e o que virá a seguir não será bonito.